O físico Carlos Filhais já está connosco neste jornal. Professor, boa tarde. Temos estado desde ontem a ouvir falar com mais incidência sobre este risco iminente de colapso dos diques do rio Mondego, que obrigou, de resto, à retirada de mais de 3.000 pessoas que vivem ali nas zonas ribeirinhas e que estão mais expostas a esses riscos. Ajude-nos, professor, a perceber exatamente o que é isto dos diques, qual é que é a sua característica e função e porque é que há tanta preocupação com essa possibilidade de colapso. O rio Mondego é um rio sujeito a inundações. Já tem acontecido no passado várias vezes e algumas até muito grandes. Claro que, com base nessa história, nós hoje temos mais cuidado e o que estamos a fazer é tomar precauções para que não aconteça o que, por exemplo, já aconteceu no ano 2001, com as grandes cheias no Baixo Mondego, voltou a acontecer em 2016, voltou ainda a acontecer em 2019 e, em algumas dessas circunstâncias, esses diques romperam. Quer dizer, a força das águas fez abrir isso. O que são esses diques? Respondendo à sua pergunta. Os diques estão depois de Coimbra, não é antes de Coimbra. Antes de Coimbra está a grande barragem da Aguieira, que foi completada em 1981, e em Coimbra está uma ponta sul. E esses dois obstáculos à água enfim, são muito importantes, são essenciais. São eles que têm regularizado durante a maior parte do tempo, digamos, o caudal que depois entra no Baixo Mondego. Acontece que a barragem da Aguieira está neste momento a 80 e tal % da sua capacidade e também a ponta sul de Coimbra está muito perto. Portanto, o risco, se continuar a chover, e eu estou em Coimbra e está a chover, ontem esteve a chover, de noite esteve a chover e tem chovido muito nos últimos dias, como se sabe, depois com esse comboio de tempestades. Os solos estão saturados de água. Foi um ano passado, foi grandes incêndios, o que significa que não estão lá árvores que faziam muita falta para ter a água e muitas delas impediam que os detritos, digamos, fossem para o rio e as águas acumulassem, digamos, em profusão, como está a acontecer. Portanto, qual é agora, digamos, o receio e quais são as medidas de ser tomadas? O receio é que se repitam essas coisas do ano passado, em circunstâncias, digamos, extremas, esperamos que não aconteça, mas, primeiro, as autoridades, em particular a Agência Portuguesa de Ambiente, que depende do Ministério do Ambiente, está a tomar desta vez, honra lhe seja, todos os cuidados com a barragem da Aguieira, portanto, as descargas está a ser feita com cuidado para que não venha uma avalanche de água. A mesma coisa na ponta sul de Coimbra. Agora vamos ver o que é que acontece ao tempo, mas por precaução, houve pessoas do Vale do Mondego que a noite passada não sei se já terminaram essas operações, estão a ser evacuadas porque estão em zonas em que pode acontecer, digamos, uma inundação maior. Se esses diques rebentam, o que é que os diques normalmente são usados para a agricultura, para ter água. O Presidente da Câmara de Coimbra, professor, falava ontem e usou esta expressão: se um dique rebenta é como uma bomba. Ajude-nos a interpretar esta descrição. Quem estiver ali perto, se não tiver, digamos, numa posição de segurança, é uma onda grande que dali sai. É de facto como uma bomba. Mas qual é o principal problema? O principal problema é que campos que normalmente estavam, digamos, com cotas baixas, ficam com cotas altas e, portanto, a água, enfim, prejudica a vida das pessoas, porque nós também temos muito desordenamento do território e, apesar de todos os avisos do passado, continua-se a viver em zonas que são zonas de inundação. Agora, esperemos que os diques aguentem. Não se trata de um nem dois, são vários. Há um sistema de hidráulica de Mondego com vários desses diques que canalizam as águas para vários canais. Estamos a falar de campos agrícolas, não é? E não é um dique, nem é dois diques, é um conjunto deles numa margem e na outra que formam um sistema integrado, e o que pode acontecer é que também não é tudo, mas um deles ou dois aconteceu no passado. Temos receio que isso possa acontecer, mas para isso é preciso um caudal ainda superior àquele que está neste momento. Mas não há nada como cautela e caldos de galinha, quer dizer, nós temos de aprender com o passado. Eles já arrebentaram no passado, foram reconstruídos e agora nós temos de estar preparados para isso acontecer. Portanto, é melhor prevenir do que remediar e, digamos, se há alguma coisa que eu posso dizer aqui é que obedeçam
às autoridades, a Câmara Municipal de Coimbra, a Câmara Municipal de Montemor Velho, estão a tomar as providências necessárias para que não haja, digamos, perdas humanas, nem prejuízos maiores do que aqueles que naturalmente já há, no caso de haver estas cheias. Além dessa função, que é a gestão dos recursos hídricos, acaba por ter também então esta função que é quase que um escudo protetor de infraestruturas e também de populações. Deixando de existir esse escudo protetor, pode então dar-se uma catástrofe se não se tomarem. Sim, exatamente. Temos um sistema de vários escudos. Temos um sistema de vários escudos. O escudo maior é a barragem da Aguieira. Que é, digamos, a maior barragem. Há outras no Mondego, mas essa é a maior barragem. Agora foi finalmente aprovado, já tinha havido uma tentativa no passado, de fazer uma outra barragem muito acima da Agueira, perto de Ceia, chamada barragem de Girabolhos. Essa obra vai ser essencial para reter a água antes da Agueira, quer dizer, fica 2 sítios de retenção de água maiores, o que significa que a gestão pode-se fazer, faz-se muito melhor com 2 ou 3 barragens do que só com uma barragem. Mas o problema principal deste caudal que está a acontecer muito forte no Mondego, e inundando até zonas ribeirinhas, as chamadas docas, que são zonas muito agradáveis para andar no verão, o grande problema que está a acontecer é a entrada de águas do rio Ceira. O rio Ceira, há 2 rios que entram no Mondego depois da barragem da Aguieira. Um é o rio Alva, mas esse tem uma barragem, Fronhos, que também tem algum controle, mas o rio Ceira não tem barragens. E é um rio, não é muito grande, mas é muito tumultuoso e está a arrastar, vem de uma região de montanha, tal como o Alva, e está a arrastar, digamos, águas que vêm, digamos, que caem nas zonas altas, na serra. E, portanto, está muito caudaloso o rio Ceira e está a entrar muito perto de Coimbra, está a entrar, e neste momento, digamos, é a parte não controlada, porque as barragens nós podemos ter aí alguma gestão, a gestão ainda não está no limite, mas o rio Ceira é a natureza, digamos, que despeja e o que vier vem. E isso entra, digamos, depois da Aguieira e antes da Ponta Sul de Coimbra. A Aguieira está a uns 30 km antes de Coimbra e a Ponta Sul está exatamente na cidade de Coimbra, ali perto logo da Ponte Santa Clara. Portanto, isto é um sistema que é um sistema artificial que nós construímos para defender, digamos, o Vale do Mondego e, de facto, também para proporcionar aquela bacia de água permanente em Coimbra, porque antes chamava-se ao Mondego o Rio Basófias, porque ele estava muito seco, havia inundações que até chegavam a ir à Baixa de Coimbra. Mas esta defesa funciona, mas há uma parte incontrolada na defesa e a parte incontrolada é precisamente o rio Ceira, que não tem nenhuma barragem e, portanto, que não tem nenhuma presa, nenhum açude. E é isso, enfim, temos de... Enfim, uma coisa é aquilo que podemos fazer, outra coisa é aquilo que a natureza faz e que não é possível sobre controlar. As forças da natureza nós não temos ainda controle. Claro. Professor, muito obrigada pelas explicações. Uma boa tarde para si. Boa tarde, obrigado.